Lá no 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, verso de 1 a 10, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinha queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, a Ainoã e a Gisrelita e a Abigail, que foram a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. Consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E assim ficamos por aqui. Depois a gente, se der tempo, a gente lê o 18 ao 20. Pai, em nome de Jesus, vamos estar falando aqui sobre filhos, mas especificamente sobre família de uma forma geral. Porque se não tivermos uma família ajustada diante dos teus padrões, certamente os nossos filhos sairão desajustados também. Fala conosco, e aquilo que não conseguimos atingir na oratória, Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, revele todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, a cada dia nós somos surpreendidos por novos desafios ou problemas do dia a dia. Mas também existem ocasiões em que não temos forças nem para reagir. Quando sabemos que um dos nossos filhos está nas drogas, quando vem uma novidade em que os nossos filhos estão na criminalidade, quando vem uma notícia que um filho nosso, estando em lugares errados, sofreram algum tipo de acidente, ou quando se tem ou se passa em algum acidente da vida, dentro dos nossos filhos, e ficamos sem reações, né? Sem posições. E nas reações, irmãos, nas reações, aliás, que estão o perigo de errar. Às vezes não erramos de forma planejada, e sim espontânea, quando não temos tempo de pensar com a cabeça quente. Quem esquenta a cabeça com a notícia não tem forma nem jeito de reagir ao problema. E quando reage instintamente e reage de uma forma equivocada muitas vezes. Davi, ele foi pego de surpresa por um inimigo que ele não esperava. Ele pensava que a sua aldeia, as suas mulheres, o povo que com ele estava seguro. E eles saíram, todos os homens de guerra saíram à batalha, e quando voltaram não acharam nada. Ele pensava, imaginava que a sua casa estava coberta, revestida, mas a sua família, quando ele chega, a sua família foi raptada, e ele teve que lutar muito para restituir, né, aquilo que ele perdeu, em buscar aquilo que ele perdeu. Ele teve que agrupar, né, o seu exército novamente, o seu exército, 600 homens, e que no final ficou 400, para buscar a sua família. Irmãos, como a família de Davi, eu entendo através dessa história que muitos pais hoje têm os seus filhos levados pelos vícios, pela prostituição, pela violência e pelos outros males que fogem ao nosso controle.
Eu vejo hoje que a família tem sido dizimada, dilacerada, e o reflexo está no governo que temos. O reflexo está nos políticos que colocamos para governar, para gerar leis, para criar leis que venham beneficiar a família. E a família diretamente tem sido atacada porque a igreja não tem orado como deveria, a igreja não tem buscado a Deus como deveria, a igreja não tem se posicionado diante de Deus como deveria se posicionar. Então, falta cobertura. Aonde falta cobertura, o diabo entra. Tem muitos pais omissos, tem muitos pais, se eu perguntar para você, num dia de domingo, como às vezes eu pergunto no púlpito da minha igreja, eu pergunto para minhas ovelhas, você está aqui, onde estão teus filhos? Onde está sua filha? Muitas vezes no púlpito da minha igreja, eu falo e pergunto para os pais que estão ali, você está aqui, mas você sabe onde estão os seus filhos? Você quando vem ao culto, à igreja, por que os seus filhos não vêm? Você sabe o que os seus filhos estão fazendo, você sabe aonde eles estão, que companhia que eles estão, quem está andando com eles nesse momento? E muitos pais são pegos de surpresa. Muitas das vezes os seus filhos não vêm à igreja porque estão à frente do computador, porque estão sendo incentivados ao homossexualismo, muitas vezes, à pornografia, e de uma forma direta e uma forma indireta e algumas outras direta, estão na prostituição. Outros estão se envolvendo em negócios escusos, com a violência, com o crime de uma forma geral. Então as famílias têm sido destruídas pela omissão. Famílias dentro da igreja, olha, nunca houve tanto problema a nível de filhos dentro da igreja, como tem acontecido nesses últimos tempos. Pais estão gemendo e chorando porque não têm os seus filhos ao seu lado dentro da igreja. O maior orgulho de um pai é estar adorando ao Senhor com os seus filhos ao lado. Eu tenho o maior orgulho dos meus filhos, porque os 3 cresceram dentro da igreja, assim como eu cresci. E os 3 foram educados à base da palavra de Deus. E hoje eles está aqui um que é pastor hoje, pastoreia a igreja lá de Itanhaém. Tem um outro que está na faculdade agora. Tem um outro que é empresário, que está me ajudando lá na igreja. O maior prazer, né, de um servo de Deus é ter os seus filhos ao seu redor, de olhar para o público, para a plateia, ou saber, no domingo eu sei onde cada um está. Eu tenho 2 que eu olho o tempo todo lá dentro da igreja, eu tenho um que está lá na frente de uma igreja, pastoreando. Então eu sei onde estão os meus filhos, mas quando você entra na igreja para adorar e glorificar o Senhor, você sabe onde estão os seus filhos? Olha, igreja, se continuar essa omissão, o futuro da igreja está numa direção de bancarrota. Se continuar a omissão de homens de Deus, de continuar a parar a oração, a santificação, o jejum, a busca de uma espiritualidade mais forte, mais poderosa diante de Deus, não haverá igreja do futuro, porque a igreja do futuro, ela é feita e fundamentada com os nossos filhos. Então, onde estão os nossos filhos? Ou para onde vai os nossos filhos? Davi pensou que os seus filhos estavam em segurança, mas quando ele voltou, ele teve uma grande surpresa. Irmãos, eu tenho visto que as famílias estão sendo assaltadas a cada dia com perigos, e é preciso urgentemente proteger a nossa casa, não somente contra os ladrões, mas também espiritual e emocionalmente falando. Agora, como resolver tudo isso? Como restituir a família? O primeiro lugar que eu aprendo nesse texto aqui está no verso 4. Chore na presença de Deus. Diga, chorar. Vá, meu irmão, você é homem ou não é? Chorar na presença de Deus. Porque o texto diz que eles ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar.
Você tem chorado pelos seus filhos? Seus filhos não andam com você, mas você tem chorado por eles, tem clamado por eles. Irmãos, Davi, ele sabia tirar tempo com Deus. Ele sabia se colocar diante de Deus, ele sabia se expor, ele sabia colocar as suas emoções diante de Deus, para depois lutar contra os inimigos externos. Por isso que Davi era um vencedor, porque ele se derramava aos pés do Senhor, e quando tinha que tomar atitude, ele tomava atitudes. Minha família é muito grande, irmãos. E minha família sempre me criticou o tipo de educação que eu dava para os meus filhos. Sempre me criticou, deixa seus filhos fazer o que quer. Eu falei, não. Deixa seus filhos correr para lá, para cá. Não. Eles sempre criticavam como eu educava, como eu e a Rê educava os meninos. Mas olha aí, estão todos diante do Senhor. E os filhos daqueles que me criticavam a nível de família, estão aonde? Hoje, depois de muito choro, depois de muitas orações, esses filhos estão voltando para a casa do Senhor. Mas depois de muito sofrimento, de muita amargura, outros continuam ainda na mão do diabo. Então, quem é o certo nessa história, irmãos? Ou quem é o errado nessa história? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz em relação à educação dos meus filhos. De nada. Filho não tem querer. Filho não tem vontade. Filho não tem domínio próprio sobre si e sobre as suas vontades, meu irmão. Sabia disso? Sabia ou não sabia? Vira aí para o teu irmão aí, meu irmão, você sabia disso? Aí pergunta para ele, se liga só, pergunta para ele, se sabia onde está teu filho? Se sabia onde está teu filho? Pois é. Não tem. Seu filho tem que andar do teu lado. Pai, hoje eu não quero ir para a igreja. Não quer? Quando você casar, ter filho e morar em outro lugar, você pode falar isso. Agora, quando estiver dentro de casa, igreja, bola. Vamos para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Vamos aprender. Eu vou dormir, pode dormir. Eu ia dormindo e voltava dormindo para a igreja. Por que eles não podem também? A questão básica, irmãos, não tem aqui uma obrigatoriedade, a ferro e fogo, mas é a disciplina, é a educação. Hoje os pais estão chorando porque não souberam disciplinar, doutrinar os seus filhos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele for maior, não vai se desviar dele. São promessas fundamentais, irrefutáveis, imutáveis da palavra de Deus, porque nós adoramos um Deus que não muda. Ele estabeleceu uma lei para a igreja e ele não tira isso sobre a igreja. Nós que inventamos moda, irmãos. Então Davi, ele foi chorar pela família diante de Deus. E a palavra garante, irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, aleluia. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você tiver que ter uma reação, chore antes de você desabafar. O choro lava a nossa alma. Eu quero dizer o seguinte, meu querido, se você está com problema com seus filhos, chore nos pés do Senhor. Não chore em si, na frente dele, ou pela calamidade em si, mas chore pelas misericórdias do Senhor. Não é errado chorar, pois até Jesus chorou. Jesus não teve vergonha de chorar. Quando você estiver triste por alguém da sua família, chore, mas chore diante da pessoa certa. Chore na presença de Deus, que lhe promete que enxugará dos teus olhos toda lágrima. Que te promete que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que te promete que as suas lágrimas regarão sementes e os seus frutos brotarão, aleluia.
mas chore diante do Senhor. Você tem chorado pela sua família diante de Deus, ou está vendo o diabo deitar e rolar, destruir a sua casa, e você não tem feito nada para reverter essa situação? Ah, pastor, mas ele já é maior, eu já entreguei ele na mão de Deus. Amém, glória a Deus, mas só isso? Só entregou e não fez mais nada, cruzou os braços? Chore, porque o choro na presença de Deus nunca é em vão. A segunda lição que eu aprendo nessa história aqui, da perda da família de Davi, está no verso 5. Eu tenho que compreender as pessoas que estão dentro da minha casa. O povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Muitas vezes, irmãos, as pessoas nos tratam mal porque estão amarguradas. O filho, a esposa, nos trata mal porque estão com o coração dilacerado pelos problemas que envolvem a casa, pelo problema que está acontecendo dentro do lar, não sabem demonstrar carinho, amor. Então precisamos compreender, irmãos, que lá o povo de Deus, lá no deserto, quando ficou sem água e com sede, eles pensaram mal de Moisés, eles levantaram o calcanhar contra Moisés, eles falavam contra ele, porque eles estavam desesperados, eles estavam com sede. Então passe a compreender melhor os seus familiares, de modo, meus amados, a agir, pensar, para mudar aquela situação, precisa pensar, precisa buscar a sabedoria e o entendimento diante do Senhor, precisa se pôr no lugar do outro. Quem sabe, para você conquistar o seu filho, você precisa mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus posicionamentos. Há muitos filhos sofrendo hoje, a culpa 100% é dos pais, que sentenciaram os seus filhos em alguma situação. Amaldiçoaram os seus filhos, que no momento de ter calma, no momento de ter um controle, acabou falando asneiras e bobeiras contra os seus filhos. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Jesus, ele afirmou isso. Quando ele disse isso, ele estava querendo dizer, olha, tenha o controle da sua conversa, tenha o controle das suas sentenças, tenha o controle da sua fala sobre aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Com rigidez, com inflexibilidade, não se ganha ninguém, não se chega a lugar nenhum. Tem que haver uma mudança a partir de você. Se você quer ver a história do seu filho mudar, pastor, meu filho não muda mais. Meu filho está nas drogas, meu filho está envolvido em tantas as bobeiras. Meu filho, eu ensinei para ser um homem, hoje ele é um homossexual. Meu filho, eu ensinei para ser uma pessoa de respeito, hoje ele desrespeita todo mundo. Meu filho, na concepção, na visão humana, não tem mais jeito. Mas chorar aos pés do Senhor, confiar, retirar as sentenças proferidas contra o seu filho, você o ganha. Vai dar um tempo, vai sofrer por um tempo, mas você vai ganhá-lo para a glória de Deus. Por quê? Porque você reconheceu que você tem uma parcela de culpa nessa tragédia que o seu filho entrou. Muitas vezes, irmãos, nós nos fingimos de cego porque não queremos reconhecer, não queremos confrontar situações. E quando se confrontava as situações, sentenciava os filhos ao erro. Um pai que xinga a filha quando chega tarde, vai querer o que dela no futuro? Um pai que pega o filho e o xinga de tudo quanto é nome, vai querer o que dele do futuro? A autoridade. Os pais são autoridade.
aquela pessoa que exerce uma autoridade sobre outro, quando sentencia, você amarra a pessoa a um estado. E amarrou, quem domina essa pessoa a partir dessa amarra é Satanás. E Satanás vai fazer de tudo para que aquilo que você o sentenciou aconteça no futuro. Tem muitos pais que estão sofrendo com os filhos hoje, porque falaram isso dele lá. Falaram, sentenciaram, profetizaram. E hoje estão pagando preço e não querem reconhecer. Muitas vezes retira a sentença. Tira fora o que se falou, o que se disse. E fale coisas amáveis, coisas maravilhosas para os seus filhos. Então, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a mudar para restaurar a sua família? Está disposto a mudar para restaurar os seus filhos? Está disposto a voltar atrás, sentar lá e pedir perdão? E reconhecer que errou? Há tantas palavras que você falou e o sentenciou de alguma maneira. Está disposto a retirar do mundo espiritual isso? Então a maneira como olhamos as pessoas muda a forma de que somos vistos por elas. Você fazendo isso, o que o teu filho tem olhado para você hoje vai mudar a forma dele te enxergar a partir dessa retirada de sentenças, de amarras que se joga contra os filhos. Isso tudo, irmãos, na hora da ira. Isso tudo no momento da ira se joga e se fala coisas absurdas. Eu já tratei de pessoas, eu já fiz libertação de pessoas que estavam naquele estado por causa dos pais. Que no momento de fúria, de ira, porque os filhos erraram, foram lá e falaram tanta besteira, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz que na língua tem o poder de vida e de morte. Então, no momento de ira, a gente vai e fala um monte de asneira. Eu tenho que retirar, reconhecer, retroceder, voltar, se queremos ver os nossos filhos bem. Terceira lição que eu aprendo nessa história aqui, está no versículo 5, parte C. Reanime-se em Deus. Davi, diz o texto, muito se angustiou. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha só, meu amado, não adianta ficar apenas chorando. Não adianta ficar apenas tentando compreender as pessoas. Nós precisamos nos levantar e agir. Não adianta só ficar vendo o estado caótico, calamitoso da sua família. Não adianta ficar só observando o estado de opressão, de escravidão dos seus filhos. Você precisa se levantar e agir em momentos de tristeza. Só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família. Só Deus, no momento de tristeza, pode nos levantar e restituir a nossa família. Talvez você não consegue ânimo em ninguém, porque no momento de crise familiar não tem ninguém para ajudar, porque a Bíblia diz, pois vão é o socorro do homem. A Bíblia nos orienta a buscar o ânimo no Senhor, porque Ele nos fortalece. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Davi escreveu o Salmo 46 que fala que Deus nos fortalece, é em Deus. Você tem que sair desse marasmo, dessa atrofia aí, irmãos, só vendo a família sendo aniquilada, o diabo deitando e rolando, o diabo caminhando pela sua casa e você não faz nada, o seu filho escravo e você não faz nada. Está na hora, se levante, se anime, porque a vitória pertence a você. Mas você tem que estar em posição de combate. Amém? Porque se você ficar de bobeira, meu irmão, você não vai ter família nenhuma. Você vai se omitir. Você vai ficar vendo a família sendo destruída.
E depois não adianta ficar chamando pastor, ficar chamando obreiros, não adianta ficar criticando a igreja que não serve, a casa caiu para o teu lado e tudo mais. Agora, em quem você tem buscado o ânimo para restaurar sua família? Em reunião de oração na sua casa? Naquele irmão mais espiritual, naquele irmão que ora doidado? É nele? Ih, meu irmão, você está ferrado se tu ficar dependendo dele. Está gravando aí, meu irmão? Ah, já foi. Fala para os caras não gravar, a gente fala umas besteiras aqui. E aí? Agora, onde eu estava mesmo? O quê? Atropelado? Tudo errado? Ah, ferrado isso. Agora você vai ficar buscando ânimo para resolver os problemas da sua casa. Às vezes eu faço lá, quando o bicho está pegando, mas aí eu faço, o que eu faço na minha igreja é só quando eu vejo, identifico que o problema é diretamente demoníaco. Aí eu faço 7 semanas, eu não, né? Eu mando o pastor Sérgio fazer, que agora esse negócio é tudo com ele. Deixa pra lá. A gente faz 7 semanas de oração, jejum e oração numa casa, quando está totalmente vinculada a demônios. Mas a pessoa não pode ficar presa a isso, porque é 7 semanas, depois a gente vai embora. E aí? A pessoa tem que ter ânimo em si mesmo, diante de Deus, para sair da situação que está. Você tem que ter ânimo, a reação dentro da sua casa é sua. Você é o sacerdote do lar, você é o provedor da tua casa. Agora você está precisando de dinheiro em casa. Cruza os braços. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Se eu sou Deus, eu mandava uma pancada na tua cabeça. Deus vai mandar como? Se você... É que nem começa aquela história do camarada na frente de uma grande plantação e parado. Aí perguntaram, o que você está esperando? Ah, esperando colher muito. Mas você plantou o quê? Não plantei nada. Mas aí? Não, eu estou orando e jejuando e eu creio que eu vou colher muito. Espera aí, vai colher nada. Ele não plantou nada, está orando e jejuando para colher o quê? Ou seja, você não tem ânimo para nada. Você quer ter uma família redondinha? Vai ter, tudo gordo, tudo obeso. Você não fez nada. Se você quer uma vida mudada, uma casa mudada, uma casa transformada, os filhos ao redor, caminhando contigo, servindo a Deus, glorificando a Deus, tendo bons casamentos, bons relacionamentos sadios dentro da igreja, então você tem que se animar, se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, meu irmão. Que essa é a vontade de Deus. Agora, outra lição que eu aprendo aqui, está no verso 8, consulte ao Senhor. Diz lá, consultou Davi ao Senhor. Antes de tudo, irmãos, nós precisamos orar a Deus, buscando que a sua confirmação para as decisões e posicionamentos que vamos tomar dentro da nossa família. Deus aprovou isso, por isso que Davi foi. Ele sabia que se Deus dissesse não, ele perderia o seu tempo numa viagem com homens cansados, mas com a bênção do Senhor, ele tinha a vitória garantida, aleluia. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer posicionamento, tem que ter uma consulta. Não faça nada antes de orar, meu querido. Se você sentir que Deus está na tua frente, prossiga. Mas se tiver dúvida, pare imediatamente e espere uma confirmação do Senhor para aquilo que você vai fazer na sua família. Se fizer sem orientação, você vai destruir o que já está eminentemente destruído. Mas primeiro, nós devemos o quê? Agradar do Senhor. E diz a Bíblia que depois que agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Tome cuidado para não estar saindo à frente de Deus. Tem gente que
se atropela a família, atropela filho, atropela todo mundo, porque não tem uma direção de Deus e coloca-se à frente, como se fosse o Deus. Isso é um erro, irmãos. Então, antes de mais nada, antes de tomar qualquer tipo de decisão, precisa buscar a Deus. Pedir, exigir diante de Deus, que Deus abençoe as suas decisões. Seu filho sai, você ora por ele. Seu filho sai, você intercede por ele, você busca a Deus por ele. Seu filho vai para a escola, para a faculdade, você entrega ele nas mãos do Senhor. Meu filho já foi assaltado, outro mais novo, ele já foi assaltado algumas vezes. Ele é aquele tipo de pessoa que atrai ladrão de tudo quanto é lado. Então a oração por ele é dobrada, para Deus guardar. A última foi que o cara, quase na porta de casa, pegou a mochila, arrancou um colar de prata que ele tinha, não levou carteira, não levou celular, levou a mochila, levou esse colar e ainda deu uma coronhada na cabeça dele. Aí estávamos na igreja, chegamos na igreja, abrimos o portão lá, ele estava lá chorando, desesperado. Eu, como bom pai, vamos entrar no carro, vamos pegar esse safado. Sem pensar. Mas na hora, mexeu com a tua cria, o bicho pega, meu irmão. Entramos no carro chovendo. Você sabe mais ou menos? Era 2 caras de moto e um deles estava com aquela maleta de pizza nas costas. Pronto. A gente foi num monte de pizzaria. Um monte de pizzaria atrás. E vamos que vamos. E vamos atrás. E orando. Ai, se eu pegar eu vou matar. Ai, meu Deus. Sabe, irmão? O negócio é feio. Mas lógico que você não vai fazer nada, mas na hora a reação é muito grave. Por quê? Porque depois eu fiquei pensando, não aconteceu nada. Nem celular, nem carteira, documento, né? Levaram. O cara levou a mochila, que só tinha coisas da faculdade dele, um colar de prata que não valia nada, e só isso. E aí e foi embora. Eu falei assim, mas por que não aconteceu nada? Cobertura de oração. Aleluia. Das outras vezes, o cara estava pronto para assaltar ele, eu cheguei. Eu encostei. Ele entrou, pai, se tu não chega agora, o cara ia me assaltar. Ele já tinha tirado a arma quando ele veio, e quando o senhor encostou, ele pôs a arma e já saiu fora. Eu falei, é isso aí, meu filho. Deus estava te guardando. Cobertura. Agora você se cobre e cobre o seu filho. Tem pai que não ora nem por ele mesmo, um relapso. Não ora nem por ele, não se cobre nem ele. Vai cobrir o filho? Você não sabe, irmãos, o mundo é mau. Ligar para o seu filho lá, filho, onde você está? Ah, pai, o que você quer saber? Ah, como é que eu quero saber? Porque eu sou pai, eu quero saber. Onde você está? Não sabe nem onde o filho está, e nem cobre, nem ora. Meu irmão, nós temos o radar de Deus. Nós temos o holofote de Deus sobre os nossos filhos. Senhor, põe o holofote lá. Segue o cabra, vai em cima dele. Guarda a vida dele, protege a vida dele. Nós temos que estar colocando Deus sempre à frente, irmãos. Mas para isso são posições, decisões, oração, busca de Deus. A nossa casa pertence ao Senhor, aleluia. Eu estava no Guarujá, no seminário de libertação lá no Guarujá. A Rê estava no congresso de dança. No congresso de dança, o meu filho estava, o mais novo estava na casa da namorada, o Caleb estava indo para casa. E aí esqueceram o controle remoto perto lá do relógio. A minha cachorra foi lá, meu cachorro foi lá,
mordeu o controle remoto e abriu o portão. Abriu o portão, saiu os 2 cachorros de casa, 2 horas, tudo aberto, e os cachorros passeando na rua. Aí eu estou tomando lanche lá com o pastor Nizuzi, aí o Sérgio recebe uma ligação, fala assim, ó, pastor, os cachorros sumiram, portão aberto, e a gente falou, então vamos embora que agora a casa caiu de vez. Que maravilha. Aí você depois vê como que Deus é bom. Recuperamos o cachorro, ninguém roubou, e todo mundo voltou para casa, e só um sofazinho que foi estraçalhado. Que maravilha. É Deus guardando, mas isso é o quê? É a proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Essa que é a verdade, irmãos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta. Você põe um monte de vigia se o Senhor não guardar. Isso é oração. Você unge a sua casa. Você pede proteção. Os seus filhos estão debaixo da proteção do Senhor. Como que está? Como que não está? Aí você quer bênção sobre a sua casa. Antes de tudo, que fizer, ore a Deus pedindo direção. Outra lição que eu tiro dessa história, irmãos, lute como você puder, lá no versículo 10. 200 ficaram atrás por não poderem andar de cansados, atravessar o ribeiro. Alguns companheiros de luta aqui de Davi não aguentaram a caminhada de tão difícil que estavam. Davi não se importou e reconheceu o esforço daqueles camaradas. Na família, irmãos, nós não podemos esforçar as pessoas a uma caminhada que elas não aguentam e precisamos também nos esforçar, como Jesus disse. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. A minha vida toda dentro da igreja e ministério, eu fui uma pessoa muito exigente comigo mesmo, a nível de santidade, de busca de Deus. Eu nunca me contentei, não me contento até hoje com um pouco de Deus, porque eu sei que Deus tem muito mais para me dar. Então eu estava o tempo todo em vigílias, em santificação, em jejum diante de Deus, mas eu nunca obriguei ninguém da minha família a ter o pique que eu tenho. Nunca arrastei ninguém nesse pique de espiritualidade. Eu sei que a busca de Deus é individual. Nunca joguei laço na ré, nos meninos, para seguir as minhas pegadas e ter os dons que eu tenho. Cada um tem a sua experiência com Deus, cada um tem os dons que Deus quer dar e ponto, acabou. Então, a minha conduta, a minha vida, era colocar como exemplo para eles o jeito de eu buscar a minha responsabilidade diante do reino de Deus. Eles tinham que ver isso em mim. Mas não, você tem que buscar Deus como eu busco. Vamos para a vigília, todo mundo vai para a vigília. Reunião de oração, todo mundo na reunião de oração. Não era assim, irmão, não é desse jeito. Não é dessa forma. Porque tem pessoas que não vão aguentar. De ir aos cultos normais, isso é uma obrigação de todos. Mas reunião de oração, vigílias, jejuns, dias de santificação, você tem que colocar-se como um exemplo. Não a ferro e fogo, obrigando todos a estarem dessa maneira. Porque cada pessoa tem um ritmo, uma força diferente. Então é necessário respeitar os limites de cada um, dos membros da sua família. Deus, irmãos, renova as nossas forças, diz lá Isaías 40, versículo 29. Mas não podemos obrigar pessoas a lutar se não podem. A ter uma força de buscar a Deus que elas não têm, não possuem. Nós não podemos obrigar isso. Se os meus filhos são o que são hoje, eles são porque olharam os exemplos, meu e da minha esposa. Se minha esposa caminha comigo até hoje, porque ela viu exemplos
de vida, de entrega diante do Senhor. Se eu sou o que eu sou hoje no ministério, é uma vida de dedicação, de entrega, de busca e de crer que Deus é o Deus que está à frente de todas as coisas. A minha parte é o esforço. O esforço tem que partir de nós, para que a nossa família seja abençoada. Alguém tem que sair da posição de conforto, de tranquilidade e avançar. E colocar-se na frente. Até Jesus, em situações de crise, parava, se retirava para renovar as suas forças, para depois continuar. Mas parar um pouco e descansar não pode ser desculpa para o relaxamento. Porque o reino de Deus, disse Jesus, ele é tomado pela força, pelo esforço. E os que se esforçam apoderam-se dele, aleluia. Tem que haver um esforço, irmãos. Não, meu filho não vai continuar nesse estado de jeito nenhum. Minha filha não vai continuar sendo manipulada, não. Meus filhos não vão continuar sendo escravos de Satanás, não. Eu não aceito e eu não os entrego na mão do diabo coisíssima nenhuma. Meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos, quem deu foi o Senhor. Então eles pertencem ao Senhor. Então eles vão se chegar diante do Senhor. Eu não aceito, meu querido, é sair da área de conforto e entrar na batalha pela sua família, pela sua casa. O Senhor não te chamou? Acorda aí, meu irmão. O Senhor não te chamou? Chamou ou não chamou? Meu irmão, vai dormir em casa. Aqui é lugar de batalha, de briga, de luta. O Senhor te chamou ou não chamou? Aí, glória a Deus por isso. Ele diz, não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde você for, onde o Senhor te mandar, o Senhor é contigo, aleluia, oh glória. Então, meu querido, você tem se esforçado para salvar sua família? Porque é o seguinte, você vai dar conta dela. Deus te deu uma mulher, depende de quem é a mulher que Ele te deu, o problema é teu. Deu ou não deu? Seja homem, rapaz. Deu ou não deu? Se deu, segura. E eu vou te dar uma boa notícia. Você... Gostou, né? Gostou? Vai casar. Se deu, a notícia é até que a morte se separe. Porque não tem jeito. Agora, tem se esforçado? Foi Deus que deu, então Deus vai pedir. O Senhor vai pedir para você dar conta dessa família que Ele te deu. A mulher para você cuidar, os seus filhos para você educar, disciplinar, tá? Colocar nos caminhos dele. É a família que Deus te deu. E não tem essa, a briga, o amor, acabou a briga, só tem briga, só tem jugo. É a família. É os filhos. Ô pastor, tanto filho bom, o Senhor me deu uns aí que te falar, hein? Mas são seus filhos, sangue, do teu sangue. É responsabilidade sua, como sacerdote, como provedor, levar essa família até os pés do Senhor, aleluia. Não tenho para onde correr, meu irmão. Então a pergunta, você tem se esforçado para salvar sua família? Tem.
Então se esforce um pouco mais, porque você vai conseguir vencer. Deus vai restituir a sua casa. Creia nisso. E para terminar, que eu sei que o horário já está estourando aí, embora o cafezinho atrapalhou meu horário aí, no versículo 18 e 20 diz assim: Davi salvou tudo, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior. Davi, irmãos, ele conseguiu restituir toda a sua família, sem exceção alguma. Então, não deixe sua família ser destruída. Não se conforme em perder nenhum dos seus familiares, porque Jesus quer que você seja salvo com toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então lute para preservar a sua família, a salvar a todos. Todos nós temos N de falhas, mas você tem o principal na sua vida, que é a oração, que é a palavra, que é as promessas de Deus sobre a sua casa. Seus filhos hoje podem estar capengando, podem estar fracos na fé, mas compete a você de chorar, de se dobrar diante do Senhor, para que venha a restituição da sua casa. Então chore na presença do Senhor em oração, aprenda a compreender as limitações das pessoas, reanime-se em Deus, sempre, sempre em Deus, consulte a Deus em oração antes de qualquer atitude e lute enquanto puder, se esforçando para vencer as etapas da vida. Assim, Deus vai restituir completamente a sua casa, a sua vida, a sua família. Mas tem que lutar, meu irmão. O Senhor nos chamou como guerreiros, os guerreiros dos últimos tempos, lutar pela família, porque inimigo da família não falta. A política, a sociedade, estão todos aí se levantando contra a família. Nossos filhos estão se retalhando, estão na pornografia, estão na prostituição, estão no homossexualismo. Os nossos filhos estão numa rede terrível. A mente dos nossos filhos tem sido violentadas a cada dia com as informações que chegam. É coisa terrível, irmãos. Eu falei na igreja outro dia que eu ia arrancar do Facebook da igreja aqueles selfies que as meninas tiram de cima para baixo, se liga, né? E uma delas lá tirou quase com os seios, menina de 13 anos, quase com os seios para fora. E eu falei isso num culto, do outro dia eu fui ver o Facebook, parece que entrou por aqui, saiu por aqui. Às vezes eu tenho a impressão que nós pastores estamos fazendo o quê? Nos púlpitos, só faltar o nariz de palhaço. Porque a gente está falando, pregando, ensinando, e as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. E continua. Eu já tirei um monte de gente lá, de amigo do Face da igreja, justamente por causa dessas selfies aí, que colocam os seios, colocam o corpo. Uma irmã colocou lá, fez pose, e eu escrevi embaixo: minha irmã, para que isso aí? Virou vitrine de loja. Está se oferecendo para quem? Daqui a pouco, em vez do Silvio Santos falar quem quer dinheiro, quem me quer? Brincadeira. Isso está dentro da nossa casa. Será que os pais estão vendo o selfie que está sendo tirado lá? Será que viu? Será que se interessa? Depois não adianta chorar que um safado, um malandro, um tarado, pega a filha, pega o filho, aí já era. Vamos ficar de pé, vamos orar, que pelas palmas já acabaram aqui. Meu irmão, Deus não faz nada pela metade. Então, receba a vitória em nome de Jesus. Se o fardo está muito pesado, procure o seu pastor, converse com ele, para que ele te oriente.
Não entregue de bandeja a sua família, não. Porque você vai ter que dar conta dela diante de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Por tudo que falamos aqui, Senhor. É para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Meu Deus querido, a família tem sido dizimada, detonada, Senhor. Pai, as setas vêm de tudo quanto é lado. E muitas vezes vêm de lado que nós nem esperávamos, ó Pai. Mas vem. Meu Deus querido, que geração vamos ter no futuro, Senhor? Os nossos filhos que temos hoje, Senhor, estão sendo preparados para assumir o nosso posto, Senhor. Mas que filhos são esses, ó Deus? Meu Pai, perdão dos pecados, os pecados da omissão, da negligência, Senhor. Meu Deus, perdoa os pecados dos pais, meu Deus querido, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que Tu visitas, Senhor, ó Deus, a iniquidade dos pais, dos filhos até a 4ª geração, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós queremos fazer a coisa certa, nós queremos fazer, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, nos ajuda, Senhor, a fazer sempre o que é o certo, o correto, segundo a Tua palavra, meu Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura aqui os nossos filhos, restaura a nossa casa aqui, Senhor, a começar por esses que estão aqui ouvindo. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, dê a vitória à Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Traga os nossos filhos de volta, traga os nossos filhos de volta. Escuta aqui, Satanás, você que tem levado os nossos filhos, nós ordenamos no nome de Jesus, solte-os, 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 solte-os em nome de Jesus, porque assim o Senhor Jesus determina e ordena. Porque os filhos são a herança do Senhor, são presentes de Deus para nós, e os nossos filhos são nosso sangue. Meu Deus, tem de misericórdia, e entregamos a nossa casa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.